Meus amigos, vou falar da confusão entre dois deputados federais lá em Brasília. Janones e Nicolas Ferreira foram, olha aí, ó, pro mal bate-boca. Quase que eles se esmurraram. Davidson Cavalcante, boa noite pra você. Que papelão, hein? Eu não sei nem se eu consigo falar sério disso, né? Porque olha que eu jogo bola desde os meus 8 anos, jogo futebol, já vi confusão no futebol. Eu, pelo menos, nunca briguei com ninguém, não é? Mas quando eu vou pra política e vejo uma cena dessa, não sei o que a gente pode falar. Primeiro, eu sei o que está por trás, né? Os dois são desafetos políticos, são mineiros, são deputados de Minas Gerais. Foram eleitos justamente com uma votação ligada à internet, a Instagram, rede social, são influenciadores, né, como se chama hoje no popular, nem sei mais como é que é a adjetiva. E isso aí se deu, caros telespectadores, porque o André Janones, esse aí que está chamando o Nicolas pra porrada, pro murro, pro fight, pro UFC, ele foi processado pela casa, abriram um processo que poderia resultar até na cassação do mandato do Janones por uma suposta rachadinha no seu gabinete. Isso porque alguns áudios foram vazados e esses áudios de autoria do próprio Janones, a voz era dele, dava a ideia de que o Janones praticava o crime de rachadinha dentro do seu gabinete político, que é uma prática considerada um crime eleitoral, o que poderia não só resultar na perda do mandato, como até na prisão do atual deputado federal do Avante. O Nicolas é aquilo, né? O Nicolas é bolsonarista, provocador, não é a primeira vez que esses dois têm esse arranca-rabo em Brasília. Agora, me recompondo, que é quarta-feira ainda, né? Sexta, o Cleiton que adora sexta também. Falando sério, isso fica feio, né? Afinal de contas, são dois deputados federais, dois congressistas. Isso aí aconteceu na reunião da Comissão de Ética. Eu já fui professor de ética de filosofia, isso para mim não tem nada a ver com ética. E ali um chamando o outro para briga, a polícia teve que intervir para acalmar os ânimos. Isso aí girou o Brasil hoje, foi assunto do país, que afinal de contas, uma coisa também fica muito clara aí, né? Quem dizia lá atrás que a eleição do Lula ia apaziguar os ânimos entre bolsonaristas, lulistas, que iam se conformar, parece que o Congresso está dando um termômetro que é a sociedade. Hoje tem muita gente que briga por causa disso, que chama o outro de ladrão, chama o outro de bolsomínio, brigam, famílias que não se falam. O que está acontecendo com esses dois deputados federais é o que acontece na vida cotidiana. Brigas, contendas, não sabem separar as coisas. E aí fica feio, porque afinal de contas, cada um deles teve mais de 1 milhão de votos. 1 milhão de votos. Como é que fica a turma que votou nos dois? Não é? Será que carecia isso? E aí eu quero saber agora como é que vai ficar a Comissão de Ética e a própria presidência da Câmara dos Deputados quanto a isso. Porque na escola, pelo menos no meu tempo, e até eu dando aula, lecionando como professor há muitos anos, e se parar na direção, caberia uma suspensão até a expulsão dos alunos da escola. Não vai ser o caso aqui, mas cabe uma intervenção séria, uma quebra de decoro, até se for o caso, porque se esses dois vão para a via de fato dentro da Câmara Federal, como é que ficaria? E aí, Cleiton, cartão vermelho, né, amigo? Vamos então ao cartão vermelho. Não tem nem o que falar aos muito dois disso, a um? né? Aos Eu dois. daria aos dois, amigo. Então, cartão vermelho hoje, olha, vai para os dois deputados federais. Papelão, André né? Janones e Nicolas Ferreira, pelo papelão, né, aí na Câmara dos Deputados, na Comissão de Ética, meus amigos. E só para contextualizar para quem está em casa, para você entender, muito se fala de rachadinha, né? Rachadinha nada mais é do que você chegar para um funcionário do gabinete do político, principalmente do legislativo, e aí eu falo vereador, deputado federal e senador, né, praticamente assim. Aí você diz bem assim, existe aqui um salário de R$5.000, eu vou te dar 5.000, mas tu me devolve 3.000, tá? Fica só com 2. Essa é a rachadinha, perfeitamente, correto? exatamente. Só para as pessoas entenderem, quando se fala muito de rachadinha, por isso que isso é um crime. Entendeu? Isso é um crime. E isso acontece ainda no Brasil inteiro. E precisa cessar. Precisa acabar com isso. O que faz num caso como esse? Denuncia para o Ministério Público. Exato. O Ministério Público tem que investigar tudo isso. Seja o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público Federal. Afinal de contas, o MP é uno e indivisível, né?
Então precisa investigar a postura de todos os parlamentares do Brasil quando se fala de rachadinha. Isso é uma safadeza tremenda. E não estou aqui dizendo que o André Janones ou que os Bolsonaro fazem, tá? Estou dizendo que a prática do crime de rachadinha é uma safadeza no âmbito social. A gente precisa aprender a respeitar o trabalhador, inclusive quem trabalha no parlamento. Só para contextualizar, nesse caso que você explicou muito bem, o André Janones foi inocentado, foi arquivado por 12-4 o processo que o acusava de rachadinha. Mas a rachadinha é isso, é você tirar do trabalhador, pedir que ele devolva o dinheiro que é dele. Afinal de contas, se você fecha um contrato com alguém de R$6 mil, é R$6 mil, não é 2 mil, Cleito. Exatamente. Obrigado, Davidson. Daqui a pouco a gente tem outros assuntos. Com certeza. Podemos seguir? Obrigado. Desculpa, Aline. Bora. Então, aproveitando que ele está aqui, vamos falar de Davi Almeida. Vamos vir para Manaus. Lançou a pré-candidatura dele à reeleição à Prefeitura de Manaus. E foi uma confusão, Davidson. Mais uma vez, né, Cleito? Cleito, assim, eu acompanho política há muito tempo. Assim como eu tenho muito respeito pelo seu profissionalismo, eu sei que você tem pelo meu. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, olha, o prefeito foi bem, não é? Porque ele voltou ao bairro de origem, ele congregou bons aliados, porque circula no meio político, o prefeito está morto politicamente, não é o que se viu, não é? E a gente sabe que o prefeito é o prefeito, tem a máquina, então a gente tem que respeitar esse histórico, seja quem goste de Davi Almeida, seja quem não goste do prefeito. Mas, tipo aquele aluno que falta só uma questão para ele bater 10, novamente faltou ao prefeito Davi Almeida. Se ele não cai nesse deslize, ele tiraria 10. Teve bons aliados, discursou com as suas origens, mas caiu novamente no seu calcanhar de Aquiles, que é algo que, entenda bem, caros políticos, a imprensa ela tem que fazer o seu trabalho. Às vezes a gente não gosta da forma como as perguntas chegam. Eu converso muito com o Cleito nos bastidores, eu também me incomodo, das vezes, com a forma como as perguntas podem chegar. Eu tenho a minha forma de perguntar, o Cleito tem a dele, mas a gente precisa entender que nem todo mundo tem a nossa cabeça. E a pergunta que chegou para o prefeito, sobre por que ele não lançou, Cleito, a candidatura dele, a pré-candidatura, desculpe, lá na Ponta Negra, onde ele mora atualmente, lançou no Morro, a gente percebe que o prefeito não gostou, mas a resposta dele poderia ser diferente, não essa aqui. Se puder, Aline, mostra o vídeo, por favor. Somente agora, após 4 anos, vim ao Morro da Liberdade. Por que não fazer o lançamento da campanha na Ponta Negra, que é uma região de luxo, onde o senhor reside? Eu vou dar uma oportunidade para alguém com mais QI fazer uma outra pergunta. Quando ele fala QI, ele fala em inteligência, exato, né? Ele quer dizer o coeficiente de inteligência, querendo dizer que o repórter estava fazendo uma pergunta burra. Idiota, né? Idiota. Mas tudo depende, como disse o Davidson, né? Ele poderia simplesmente ter dito bem assim, amigo, voltei às minhas raízes e é natural. Ponto e acabou-se. Responder tranquilamente. Mas escorregou na casca de banana. E aí eu dou um vermelho para o prefeito Davi Almeida, porque eu desculpa, o Cleiton não gosta quando eu falo eu acho, é hábito. Eu penso o seguinte, político tem que saber lidar com coisas boas e ruins. Davi Almeida é um cara vivido, politicamente rodado e é prefeito, lidera as pesquisas. Hoje, numa eleição, qualquer vacilo pode ser fatal. E a gente já viu no Brasil muito político que infelizmente perdeu a eleição, felizmente ou infelizmente, porque faltou um pouco de preparo, de traquejo. E como o Cleito falou, poderia ter sido respondido de uma outra forma. Então, cartão vermelho hoje, por conta da arrogância, lamentavelmente, Davi Almeida hoje leva cartão vermelho aqui do Tá Na Hora. 6 horas e 34 minutos. Obrigado, Davidson. De nada, meu amigo.